Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura de tema semanal para sabermos o que está por vir ou acontecer aí no prazo de até 7 dias ou uma semana, a partir do momento que você ver esse vídeo. Então, peço sempre que mentalize, se concentre na situação atual, ver se as situações que são apresentadas aqui fazem sentido para o seu momento, mas se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Vamos sempre pensar nisso. Então, as três opções que eu trouxe aqui podem ser escolhidas pelos tarôs ou pelas pedras. Primeira opção, ágata rosa, com o tarô do divino. Segunda opção é a pedra ametista, o tarô do caminho sagrado. E a terceira opção, quartzo verde, com o tarô do caminho das bruxas. Veja qual deles chama mais sua atenção, se concentre e faça sua escolha. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo, escolha com calma, depois avance até a opção desejada. Vou dar início então com a opção número 1. Afastando as duas aqui. Ágata rosa. Vamos saber primeiro a energia que está predominando para esse período. Prazo de 7 dias, na semana do consulente que escolheu a opção ágata rosa, que está por vir, situações aí que está predominando para os consulentes escolheram a ágata rosa. Decepção. Jupiter Tree. Essa palavra já traz muitas coisas na nossa mente já, né? Eu vou falar as situações que podem se aplicar, mas aí já diz algo que esteja relacionado à decepção. Vamos lá. Então, fala para não ser impulsivo, não agir de maneira impulsiva. E a compaixão, ela será recompensada. Às vezes, coisas ligadas a uma falsa raiva. A magia revela a verdade. O retorno da vida depois de crueldades. O amor, a ternura salva todos. O poder mágico das árvores e da natureza. E a inocência da criança. Ressurreição e uma segunda chance de vida. Por mais que a palavra ali que eu falei já traz situações de decepção, que a gente liga literalmente a coisas negativas, não necessariamente. Eu acho que como um conselho para ações, como aqui não agir de maneira impulsiva, ou mesmo repensar ações que prevaleçam a compaixão, como está ali falando de ações benéficas, né, que trarão recompensas. Então, não agir com raiva ou ressentimento. Então, eu acho que está muito ligado também ao comportamento aí diante das situações. Talvez também pode se decepcionar com alguém ou com algo e haja de uma maneira sem pensar. Então, vamos abrir aí as situações que podem se aplicar. Vamos ver, então, a energia com o arcano maior aqui, que representa, então, essa semana. Na vida do consulente, escolher a opção número 1, ágata rosa. Energia predominante aqui. O louco. O louco, carta 0, início, né, da jornada, já diz, né? Aqui falou de ações impensadas. O louco, ele age de uma maneira que não se preocupa muito com o amanhã, né? Age diante do momento, da empolgação. Então, acho que pode estar relacionado justamente ao comportamento ou energia aí que traga esse impulso de agir de maneira, às vezes, impensada. Então, pensa nisso. Pode estar em foco essa semana. Ações que tendem aí você repensar melhor. Vamos ver aqui, que pode ser, né? Semana do consulente, que escolheu a opção número 1 da ágata rosa.
6 de espadas. Eita, escorregou tudo. Pra deslizar essas cartas. As de ouros. 6 de copas. O mundo. O diabo. 4 de espadas. E sobre energia, questões então de ação, né? Coisas que podem surgir, que tragam uma sensação de decepção, que há necessidade de repensar, avaliar melhor. É que essa energia do louco, ela vai estar emanando. Então, aquele impulso ali de agir de maneira tanto irresponsável em algumas situações, e tanto impensado. Né? Aqui pode ser que você tenha oportunidades para alguns, né? Abre com 6 de espadas, falando de afastamento, momento de buscar paz, de buscar tranquilidade, ou mesmo literalmente, alguém que talvez haja necessidade de fazer uma pequena viagem, né? Um afastamento aí muito voltado para o início de algo, né? Pode ser até uma proposta vinda aí de algo que tenha frutos futuramente. Pode ser relacionado a parte financeira profissional ou afetiva. A gente vê com as de ouros, que traz a possibilidade de crescimento. E isso está relacionado a um afastamento. Seja um afastamento para buscar a luz desse caminho, ou mesmo a paz, essa concentração, ou mesmo, como eu disse, para alguns casos, pequenas viagens, aí necessidade de locomoção mesmo. Tá? Contudo, traz um quê aqui? Uma ideia assim, de renovação, de necessidade, às vezes, de desapegar-se de coisas que talvez não façam mais sentido. O 6 de copas vem no meio trazendo nostalgia. Momentos aí que traz as lembranças, a nostalgia, refere-se a situações passadas, pessoas passadas, o que for, mas traz um quê de renovação. Como a gente tem as de ouros trazendo uma proposta de início ou reinício aí que traga você está em busca dessa ideia de trazer, recomeçar ou iniciar algo novo que tenha um futuro próspero, pode ser que essa necessidade venha o mundo falando de fechamento de ciclos ou começo de ciclos novos relacionado ao 6 de copas, né? Muito ligado a essa sensação de essa lembrança, essas retomadas aí das lembranças, ou mesmo o sentimento aí de nostalgia ou saudade de alguém, ou da época que eu vivia. Porque o 6 de copas, ele é uma carta de copas, sim, relacionado à vida afetiva, na maioria das partes, mas também traz um quê, às vezes, da idealização que nós tínhamos antes, hoje talvez não atingiu as expectativas, ou a pessoa que a gente era. Eu acho que esse pensamento nostálgico é bem recorrente também, tá? E com tudo isso que a necessidade de fechamento de coisas, afastar-se para buscar esses recomeços, o diabo vem trazendo densidade aqui, né? O diabo é uma carta aí que traz essa densidade, ciclos repetitivos, situações ali que às vezes nos aprisionam, às vezes nem necessariamente situações, mas às vezes pensamentos que trazem essa sensação de aprisionamento, pensamento, comportamentos, né, vícios em alguns casos, e a necessidade, então, desse período aí de se restabelecer, de se recuperar de situações assim, tá? Então, o que traz aqui o que desde o início? Uma ideia de uma pessoa que pode ser que venha com alguma decepção, sim, mas busque nesse momento se afastar para se restabelecer, né? E nesse afastamento, nessa busca pela paz, traga sim esses pensamentos nostálgicos e a necessidade de recomeçar coisas, né? Ou fechar coisas que não fazem sentido, como eu disse, e dar início a coisas novas, saindo dessa situação que pode ser tóxica em algum sentido na sua vida, tá? Eu vou tirar mais 2 cartas para complementar. Eita, caiu muito.
aproveitar aqui. Mais uma. Seis de paus, 9 de paus. Duas cartas no naipe de paus traz intensidade, né? Cartas que trazem esse movimento, vem intensidade mesmo, trazida pelo esse elemento fogo. A carta do diabo, então, como eu falei lá, de comportamentos, às vezes hábitos, pensamentos, né? Situações que trazem, às vezes, muito voltado para sentimentos, às vezes não tão elevados, né? Não tem como falar isso. E traz um quê de egoísmo, egocentrismo. O Seis de Paus é uma carta muito positiva, que fala de vitória, a gente sempre ressalta isso, ó, a vitória, a volta do guerreiro sendo reconhecido pelos seus esforços. Mas ao mesmo tempo, no seu lado sombra, muitas das vezes chama atenção para o egocentrismo, tá? Para essa situação de orgulho exacerbado. Então, é um cuidado sobre isso. Algo aqui que traga essa sensação, talvez, da busca pela vitória, pelo reconhecimento aí intensificado, tá sendo muito cansativo. Final de pausa, uma carta que traz cansaço, a necessidade de eu vou tentar ali mais uma vez, estou quase desistindo. Então, é uma persistência. Existe aqui uma energia de persistência para ser reconhecido por algo, sair vitorioso de algo. E isso aqui meio que aprisiona. Eu acho que é a necessidade justamente aqui de liberar, de restabelecer comportamentos que cercam muito essa ideia. Tem muito por essa ideia desse objetivo, tá? Então, seja em qual questão na sua vida. Esses 7 dias, então, possa surgir oportunidades, ou é a sua ideia mesmo, de buscar águas mais tranquilas, eu me afastar de problemas. Eu quero coisas que trazem mais estrutura na minha vida, seja financeiramente, ou mesmo, como eu disse, emocionalmente. Isso me faz relembrar muitas coisas da qual eu vivi, mas hoje talvez a necessidade de deixar coisas lá no passado, fechar ciclos para começar coisas novas. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa ideia de renovação, de início, existe uma necessidade de curar comportamentos ou pensamentos ali que ficam persistentes e trazem essa toxicidade aqui para a carta do diabo, né? Muito voltado pelo ego, muito voltado por essa necessidade, obsessão de sair vitorioso com relação a algo, tá? Seja eu conseguir com relação a uma situação num relacionamento, ou mesmo, né, numa vitória ali financeira ou na área de trabalho. Mesmo comportamento em si, tem um ponto ali que eu tô querendo provar e tá sendo difícil, mas existe uma teimosia, uma persistência, tá? Então veja aí o que faz sentido. E isso aqui pode trazer, esse comportamento não traz a positividade, né? E isso pode ressoar na decepção, tá? Então observa o que é aí, que talvez o ego seja predominante. Vamos ver um conselho para os consulentes. Escolher a opção número 1, Agatha Rosa. Aqui, Raindrops. Dê uma chance a eles. Aqui falar de desconfiança. Essa carta ela traz aqui sobre pessoas que viveram situações que não são, né, agradáveis, que trouxeram ali experiências de vida, vamos colocar assim. E hoje haja muita desconfiança. E às vezes não é. Você tem que abrir mão, ponderar esse comportamento. Então, ó, se há alguma razão, se teve alguma razão para você manter a sua guarda, ou uma pessoa que tem, né, talvez te desapontado, e aí você age como uma pessoa muito racional, e tá agora está muito cansado com relação a isso. Então tá falando, volte-se para dentro, feche a porta. Mas, então, se você percebe, se é uma pessoa, então, que tem todos esses indícios, é uma situação, fala lá, volte para dentro, feche a porta. Agora, se você tá supondo ficar na chuva para sempre, então, eu não confio, essa ideia mesmo de extremismo, sabe? Eu não confio mais em ninguém, generalizar, entende? Então, não importa quanto é terrível que você imagina que possa ser, você precisa colocar-se lá de novo. Então, pense, se você pode confiar com alguém que você pode andar, caminhar pela tempestade. Então, existe a desconfiança. Houve uma quebra de expectativa, geralmente, né?
ali quebra de confiança, sentimento de traição, alguma situação, né, que traz essa decepção, como diz ali. E aí a gente mantém a guarda, como diz. Mas às vezes isso não vai ressoar, então manter a guarda ali para sempre, ou ficar retraído, não vai adiantar. Então eu falo para você se dar a oportunidade, mas lógico, se prestar atenção quem está ao seu redor, quem, quem oferece, né, mas dá a oportunidade a isso, de estar ali com você, as situações que são ali, que dão, tem possibilidade sim. Fala aí de ir à chuva com você, né? Faz uma metáfora ali com relação ao guarda-chuva, alguém que te ofereça ali um guarda-chuva para te tirar dessa situação da tempestade, tá? Então, veja aí se fez sentido para você. Aí pense aí no comportamento. Às vezes não é um comportamento seu, mas é um comportamento de alguém que esteja ali, né? Que você viva essa situação, que sai aqui. Mas é uma necessidade, talvez, de ponderar a persistência, teimosia, muito ligada ao egocentrismo. A palavra não tá saindo hoje. Então, pensamento, comportamento, uma relação mesmo. Repensar a necessidade de reestruturar, sim. Tem possibilidade de crescimento, né? Mas eu acho que é meio que dá oportunidade, sim. Que nem aqui vê o louco, aqui vê o mundo, falando de ciclos novos. Mas é ali com prestar atenção, tá? Lógico que existe pessoas aqui que estão demais. Então é ponderar isso, tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira nessa semana aí. Vamos ver aqui então com a opção número 2. Afastar esta. Temos a opção número 2, que é a pedra ametista. Começar então. Pedra ametista. Vamos tirar a energia aqui predominante para os consulentes que escolheram a opção número 2, pedra ametista. O que está predominando nessas 7 dias atrás de uma semana? Que situações, que energia? Eita, tá pulando aqui, calma. Ciúmes? Por que ciúmes, hein? A maçã envenenada. A gente já lembra da história da Branca de Neve, né? Vou ler aqui as frases, as situações que podem se adaptar. Você está, acho que, ali envolvido pelo ciúme. Vingança, ela está ali em alta. Então, pensar sobre isso, hein? Um tempo de ser cético. Alguém que está ali desacreditando das coisas, examinando muito as informações, as ideias. Tem muito que não confia, né? Uma pessoa ali que tá, ela tá descrente mesmo, ela tá cética diante das circunstâncias atuais. Então, existe também, pode existir, estar relacionada a uma pessoa que também não seja muito confiável, em alguns casos, né? E ainda mais relacionada a essa imagem, essa história, como a gente disse, né? Da maçã envenenada. Então, prestar atenção, né? Fazer essa referência, a ligação a essa metáfora, né, do que é oferecido a mim, o que é ali, mas ao mesmo tempo existe uma desconfiança exacerbada. Então vamos ver aqui com relação se faz sentido. Existe ali uma desconfiança muito relacionada à vingança. A gente tem que repensar então e tentar avaliar. Vamos ver aqui com as outras cartas o que traz de informação que pode estar ligada a isso. Vamos ver um arcano maior representando a energia da semana do consulente que escolheu a opção número 2, pedra ametista. O eremita. O eremita busca pela sabedoria, busca pelo caminho, há uma interiorização que a pessoa busca, né? É um momento de afastamento, talvez é um período aí nessa semana que você se mantenha mais recluso, mais afastado de si, para buscar os melhores caminhos aí, ou clareza diante da situação que você esteja passando. Então, é um momento de ação, um momento de buscar, né? Esse caminho, as razões. A gente vai ver melhor aqui com o tarô.
por vir na semana do consulente. O sol. Oito de ouros. 5 de espadas. Quatro de copas. As de ouros. Roda da fortuna. Então, falei aqui sobre essa questão da energia. A pessoa ali é um momento de afastamento, um momento de buscar se interiorizar. A energia, ela trouxe questões de, às vezes, desconfiança, o ciúme, né? Você vai tentar adaptar. Mesmo com tudo isso, aqui vieram, acho que muito mais ligado a questões, talvez, profissionais, possa ser, comportamentais. O sol traz aí clareza, necessidade de buscar clareza. É uma carta muito positiva, que traz uma intensidade. Tudo que esteja ali ocorrendo é intensificado pelo poder do sol, que traz positividade. Mas o 8 de ouros, então, é uma carta de esforço dedicado. Talvez é esse esforço dedicado que você esteja ali tão voltado para isso, talvez para a área do trabalho, ou o que for, né? Que é uma carta que demanda um tempo. Então, uma coisa que eu esteja já há um tempo me dedicando. E aqui possa muito ser, como eu falei, com relação à parte profissional, financeira, que muitas das vezes não está da maneira que eu gostaria, né? Que você gostaria. Eu falei que traz uma desconfiança, às vezes ali na energia, e aqui no meio vem o 5 de espadas. 5 de espadas é uma carta que traz a pessoa que tem medo de ser passada para trás, sim. É a carta de alguém que sai por baixo de alguma situação, ou se sentir traído. Então, isso ao mesmo tempo, o esforço talvez que você tenha empenhado diante de algum caso aqui, não tem sido o que você buscava, o que esperava, né? O Quatro de Copas traz o TED aqui, né? É uma pessoa que está descontente com o momento de vida, com a situação, ou que eu gostaria, eu não tenho mais, ou não tenho, não é o que eu queria. É essa ideia que traz aqui. Então, algo aqui você esteja pensativo com relação à sua vida nesse período, e vai trazer talvez essa desconfiança, medo ali de perda, ou medo ali de ter tomado atitudes em alguns casos. Então, o eremita, ele está trazendo muita essa reflexão sobre essas situações, tá, que você vivencia. E isso traz muitas areias e instabilidades, né? O As de Ouros apresenta aqui com inícios ou reinícios, ofertas de coisas que são prósperas, que têm potencial de crescimento. Ou é uma ideia sobre isso. Para alguns casos pode ser até uma oferta de trabalho, sim, ou algo que se inicia aí que tem potencial de crescimento futuro. Mas às vezes ainda não está muito certo, porque a roda da fortuna ela traz essa instabilidade de idas e vindas, altos e baixos, né? Então, também pode ser altos e baixos, está muito relacionada ao que eu quero hoje, talvez, eu não quero daqui a pouco, então aí fica essa indecisão. Ainda mais aqui vindo aqui do quadro de copas do lado, traz um quê sobre isso? De alguém que talvez não esteja muito certo, descontente com o que tem. Então, o que pode ser ofertado a você essa semana? Traga esses pensamentos. Agora eu quero, não sei se eu quero, entende? Então, veja bem. Vou tirar mais duas cartas. Aqui vem um 8 de copas, um 10 de copas. Duas cartas do naipe de copas que envolvem emoções, né? Alguns casos aí, então, que não tinha muito focado na área afetiva, pode até ser alguns casos, sim, né? O 8 de copas fala de alguém seguir outro caminho. Mesmo tendo sentimentos, é melhor eu seguir e abandonar. E um 10 de copas aqui, relação
é o 10, né? Um ápice do naipe de copas que traz essa completude. Muitas das vezes pode estar relacionado à família ou casamento, situações mais estruturadas que tem essa completude, tá? E aqui, com o 8 de copas, talvez os pensamentos, ó, existe alguém que pense muito, se dedicou a algo, né? Com um bom tempo. É uma dedicação extrema aqui. Mas tem uma situação que traz, às vezes, uma descrença, alguém ali que fica, podendo até ser caso de ciúmes, sim, para alguns casos, mas que traz, às vezes, essa, como que fala? A pessoa cética, que fica ali não tendo muito, não tá no momento, né? Um momento muito de, às vezes, descrença por desconfiança, como disse, né? Eu não tô contente com o que eu tô vivendo no momento. E aí existe essa oportunidade, sim, uma oferta de iniciar algo, mas como eu disse, tem aqui uma roda da fortuna trazendo altos e baixos, tá? Então, talvez esteja muito relacionado a essa, ó, agora eu quero, agora eu não quero, ou melhor, eu ir embora de algo, pode ser ir embora de uma situação, de uma relação em si, né? Ou de algo ali que trouxe, eu já tinha mais estabilidade, que estava ali mais, e hoje talvez não faça tanto sentido, que hoje eu não tô me sentindo satisfeito com relação a isso. Eu me dediquei, eu me esforcei, mas é muita estabilidade, tá? Então é um pensamento recorrente, é alguém que se afasta para pensar, buscar o melhor caminho para isso. Pode estar relacionado, como eu disse, a uma relação afetiva ou não, uma vida profissional, ou uma área de trabalho, ou emprego, o que for. Traz uma sensação de alguém que fica muito pensativo em coisas talvez que não tenham sido tão legais, honestas, né? Com 5 de espadas, a gente ressalva o quê? Alguém sai vitorioso e o outro sai humilhado. Então, uma vitória sem glória aqui, né? E isso aqui traz um descontentamento. Talvez as situações ali, você reflita, né, na questão. Eu me esforcei bastante para isso, era o que eu queria, meu orgulho, né? É o sol da minha vida. Poder não ser uma questão financeira, mas aí eu reflito que essa semana algo ressoe ou venha, né? Você já traz consigo isso, ou venha, Clara, que, que traz essa questão de não tão. Uma situação tão leal, assim, legal, né? Vamos dizer, isso não traz contentamento. Alguém ali se sente insatisfeito com relação a isso. Tem proposta, sim, de coisas que dão crescimento, mas talvez esse pensamento de coisas não tão legais, né? Situações que ocorreram aí, traz essas instabilidades vindas aqui pela roda da fortuna. E aí traz essa instabilidade de sensação de abandono, de seguir outro caminho ou não, né? Focar aqui nessa completude. Então, veja se faz sentido aí, se não fez, né, gente? Para alguns vai ser bem específico isso, podendo estar relacionado então a uma profissão, né, uma área financeira ou mesmo a vida afetiva. Mas é lógico que a gente está falando de 7 dias, né? A gente não está falando da vida inteira, é uma energia ali no momento. Eu vou tirar uma carta aqui de conselho nessa situação, opção número 2. Lembra que essa oferta, então, aqui traz uma oferta numa maçã. Então, o pensamento, talvez não necessariamente seja, mas alguém que pense, não sei se isso aqui não é o confiável de eu aceitar. Então, é isso que traz essa instabilidade. Estrelas. Você pode manifestar qualquer desejo, o que você quer, né? O que você deseja. Vou ler a descrição aqui. É tempo de você tomar o quê? Os objetivos e voltá-los para a sua realidade. Então, traçar, né? Você tem lá os seus planos, mas você tem que trazer eles para a realidade. Criar o sonho, manifestar seu sonho, né? O desejo da qual você queira lá alcançar as estrelas. Então, escreva diariamente, manifeste, né? Como diz, é você escrever ali para alguns diários, né? Que tem diário, o que for, para manifestar, tá? Então, o universo ele está esperando dar a você exatamente o que você merece, dando o melhor de cada um envolvido. Então mantenha em mente que você também precisa acreditar para merecer. Então é aquela crença. Ao mesmo tempo, existe aqui uma preocupação central, como disse, de um pensamento talvez que te auto-sabote, né? Mas é uma questão ali de insatisfação com a situação que está aqui envolvida. Então, o universo, ele tá falando ali na mensagem do oráculo que a gente tem que manifestar o pedido, né? Porque para ele entregar o que a gente realmente quer. Então, se às vezes é isso que eu quero, sucesso profissional, é isso, é essa vitória financeira, ser reconhecido, tudo isso, mas ao mesmo tempo não estou muito certo sobre que é aquilo. Entende? Então, acho que é
ideia dúbia aí, que traz, né, essas travas dessa semana, que tem que alinhar e buscar, né, o melhor caminho, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Vou dar seguimento aqui com a opção número 3. Vamos lá para a opção número 3. Afastar. Quartzo verde. Vamos saber aqui, na opção número 3, quartzo verde, mentalize o que está por vir essa semana, então, na vida do consulente, o que está predominando aí? Na vida do consulente, escolheu a opção número 3, a energia está predominante, nos fale. Deft, a garota ganso. Vamos lá, carta 15. Situações que podem estar atreladas fala de roubo, né? Então vamos ver melhor aqui. Identidades roubadas, autenticidade questionada, sangue mágico, justiça ou intimidação, sabedoria. Existe alguns que enviam em você e tentam tomar, algumas pessoas podem chegar até você para tentar tomar o que é seu, ó, os alerta. Saiba o que os seus guias ancestrais ou a família, né, eles estão ali te guiando. A justiça, acredite que a justiça ela será feita e a verdade ela será revelada. Saiba que você não pode ser copiado. Você está sendo protegido e cuidado. Seu status não você é amado. Então, gente, vamos ver aqui, são várias situações, mas é uma questão, acho que essa carta ela traz, sempre ela sai, eu esqueço até um pouco, né, a relação dela, mas é uma questão talvez de estar atento ali quem está ao redor, e muito voltado para esse pensamento também de falar a justiça, as coisas elas vão ser mostradas e crer na justiça, tá? É muito ligado também à espiritualidade, mas talvez ali, né, contar com a sorte. Vamos ver melhor aqui. Uma carta do arcano maior que represente a energia da semana. O consulente escolheu a opção número 3, quartzo verde. O mágico, o mago, né? Carta 1, que fala de manifestação, de pôr em prática as habilidades das quais você tem todos os recursos para isso, então pode estar ligado a qualquer âmbito da sua vida, então você pode estar com uma energia de manifestação, põe em prática essa sabedoria, as habilidades, né, ou ali os recursos que você tem, que a gente vai saber melhor que pode estar relacionado aqui. Então, talvez ali traz essa desconfiança ou situações, às vezes, que não são tão positivas, mas está trazendo ao mesmo tempo calmo que você tem capacidade, tá com energia boa para manifestar. Vamos saber aqui que o tarô está por vir, então, nos próximos 7 dias, na vida do consulente, escolheu a opção número 3, quartzo verde. Três de espadas. Cartas grudam. Separar. 5 de ouros. Cavaleiro de ouros. 7 de copas. 10 de paus. 6 de ouros.
aqui já foi mais específico. Vamos retomar então o que foi falado aqui. Não, saiu uma carta no naipe de copas, mas eu acho que aqui está muito relacionado a questões mais assim, até mesmo financeiras, profissionais, talvez ali complicações, né? Que é de alguém que se sente ali sobrecarregado. Desde o início lá falou então de usar sabedoria, de às vezes você se sentir pela energia ali roubado, se sentir às vezes injustiçado e se questiona muitas vezes, né, do apoio, do que pode estar te apoiando e se sentir muitas das vezes abandonado, sentindo frio sozinho. Então é uma questão que saiu no oráculo lá de mensagem, falando que você não está abandonado, você tem ali os guias, né? Fala guias, mentores ou familiares mesmo, que estejam ali te apoiando. E aqui vem o mago falando de manifestação. Você tem todas as habilidades, recursos para você pôr em prática ou sair de situações ali que talvez seja complicadas, que você esteja vivenciando, né? Porque aqui a gente abre com 3 de espadas. 3 de espadas traz sofrimento, um coração partido, 3 espadas no coração, que já reflete o quê? Então, sentimento de traição, ou de algo ali que traga dor, sentimento de abandono, dificuldade, escassez. 5 de ouros vem aqui trazendo isso, né? E uma imagem de escassez. Então, escassez afetiva, escassez financeira, o que for. Então, é esse sofrimento que esteja reverberando na sua vida. E aqui pede necessidade do quê? De você pôr em prática as suas habilidades, sim, mesmo que de maneira lenta. Olha o cavaleiro de ouros que vem aqui, em busca do quê? De materializar, né, a solidez que ele busca na vida. Então, o que que ele tá? Ele quer manifestar isso. É um processo, mas ele vai lento, mas vai em direção a isso. A única coisa é que um 7 de copas vem aqui. Talvez você não se dê conta, mas você é uma pessoa que tem ali várias opções. 7 de copas vem falando de opções ofertadas, você tem áreas na vida, né? A carta dos contatinhos, o que for. E muito o que você quer? É ter base, né? Ser estruturado na vida. E o 7 de copas, ele tem essas ofertas, mas é uma pessoa que tá olhando para onde? Para onde que ela tá olhando? Para nenhuma delas. Então, é uma pessoa que necessita focar, dedicar-se ali às coisas efetivamente, porque existem aquelas, como sempre sai essa carta, a gente fala, eu falo, né? Sobre quem muito quer, nada tem. Então, é aquela pessoa que fica dispersa entre as opções, seja opções ou seja áreas da vida. E aí falta foco. E aí o que a gente não foca, não desenvolve. E aí essa demora, talvez, a necessidade aqui de se concentrar está chamando a atenção, porque não traz facilidade mesmo. Existe talvez dificuldades, né? O 10 de paus vem trazendo um cansaço, uma pessoa ali que tá quase desistindo de tudo, tá carregando um fardo muito grande, um fardo muito relacionado a um desequilíbrio. Sei com os 6 de ouros, hein? 6 de ouros fala do desequilíbrio, a carta das esmolas e aqui também das migalhas, olha a imagem. Então, tá muito cansativo para você viver sobre essa situação, seja esmola afetiva, esmola financeira, o que for. Então, isso traz, essa semana está em foco esse peso sobre esse pensamento. Mas nada está perdido, porque está chamando a atenção para você focar. Dá mais 2 cartas. As de espadas. O diabo. Aí vem uma revelação para você. As de espadas, inícios baseados em verdades, coisas aí que são esclarecedoras. Necessidade de vir ouvir conversas de fato ou uma clareza em si, né? Para você dar início ou sequência aí nos seus projetos. Mas olha o que vem aqui, o diabo. A gente vê a imagem de alguém ali aprisionado, né? Se sente ali manipulado. E aqui a gente vê o mago também, né? Que fala um pouco de manipulação. Então, qual é a verdade aqui? Então, essa sensação, às vezes, de aprisionamento é vinda aí dessa energia densa, necessidade de limpeza sobre isso, de mudar, tentar focar aqui, sair dessas energias densas que te aprisionam e acaba se prendendo num ciclo repetitivo. E isso aqui pode estar relacionado, sim, a sentimentos, a pessoas que trazem esse comportamento, às vezes, muito egocêntrico, ou, né? Ou muito voltada para o prazer, ou o que for. A gente tem que entender vícios. Então, a clareza está aqui. Isso daqui está prejudicial. Isso aqui está te aprisionando. Tem algo aqui que traz esse aprisionamento, que é a necessidade de libertar, né? Porque aqui traz um peso aqui nessa leitura de descontentamento com relação a isso. Traz sofrimento, traz peso, traz cansaço.
E muito do que você, talvez, você se questione lá da energia, fala dessa justiça será feita, o que for, talvez do investimento que foi feito e não foi recíproco, né? Diante de uma relação, diante mesmo na vida financeira. E aí traz esse descontentamento, esse questionário, essa insatisfação. Né? Por mais que aqui eu ressalto, então, traz dificuldades mesmo financeiras, alguém que se sente ali nessa situação, mas estar atento sobre você tem opções. Você tem opções, você tem habilidades, recursos para isso. Eu acho que a necessidade, a clareza, então, é encarar que isso está sendo prejudicial. Algo aqui está sendo prejudicial a você. Tá? Então, eu acho que é uma semana para você organizar esses pensamentos, para tentar elevar essa energia. Vou tirar uma carta de aconselhamento. Opção número 3. Biblioteca. Tome controle da sua própria narrativa. Aqui vem uma puxada de orelha, hein? Vamos ver. Alguém está tentando te dar aí o quê? Te chamaram, dar tiros, fala aí, dá um chacoalhão na sua vida. Eles pensam que você pode. Essas pessoas aqui a gente vê manipulação, aqui a gente vê manipulação e aqui. Pense bem, então, com relação a essa manipulação. Tem alguém, pode ser de fato, né, uma pessoa específica para alguns casos, ou essa situação, né? Tem algo ali que te manipula, alguma situação ali que traz essa sensação. Então tá tentando te controlar a sua vida. Eles pensam que eles podem controlar cada movimento. E você precisa dizer que não é essa manipulação. Então, ó, pode parecer tentador, né? Mas ali você tem que dar a alguém, você tem que lutar. Você não pode dar. É tentador você dar o poder a alguém da sua narrativa, mas fala que aí traz o caos. Então, isso é a favor dessas pessoas, não ao seu. Então, isso é prejudicial ao seu. Então, a história, ela faz com que você faça uma biblioteca sua. Então, se você está, então, você é o dono da caneta, como diz assim, para você escrever a sua própria história. Vamos arrumar essas metáforas aqui? Então, existe alguém que traz ali a sensação de manipulação, mas fala de biblioteca para você mesmo escrever a sua história, que você ter o controle dessa narrativa. Por mais que às vezes seja tentador, fica ali, né? A pessoa ali, os outros estão ali junto com você, vão te ajudar, ou o que for, que são situações assim, né? E aí você vai vivendo. Então, tá chamando a atenção para você tomar esse controle novamente. Então, veja se fez sentido. Mesmo na afetiva ou na financeira. Alguém que se sente ali carente, se sente sozinho, ou em dificuldades financeiras, ou que for em escassez, como diz, né? E em desequilíbrio, que traz sofrimento muito intenso com isso. Está pesado, mas ao mesmo tempo, né? E duradouro. Não perder as esperanças com relação a isso. E estar aberto aos sinais. Ter clareza de que isso é prejudicial, de que isso te aprisiona. Enquanto você não mudar, né? Esse comportamento, pensamento. E estar ali atento às oportunidades que são ofertadas a você. E você tem todos os recursos para sair disso. Falei. Lógico que isso é uma leitura de 7 dias, né? Eu não falei, como sempre eu ressalto isso, não é pra vida inteira, gente. São energias momentâneas que está chamando a atenção do que você está vivendo ali. Então, pra gente agir, pra conduzir ali pra uma melhora, né? Essa é a intenção. Tá bom? Espero que estejam, que faça sentido pra alguém. Se não, desconsidere. Eu agradeço que esteja aqui. E nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.